Ansiedade, o medo das escolhas da vida. O vídeo de hoje é ansiedade. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra e sociólogo aqui do Instituto Labinas. E o vídeo de hoje é sobre a ansiedade, que no Brasil acomete cerca de 20 milhões de pessoas, especialmente após a pandemia. Aliás, um dado importante para vocês é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estima-se que cerca de 9,5% da nossa população está com um transtorno de ansiedade, seja com pânico, seja de ansiedade generalizada. E uma das causas disso são as escolhas e o medo. Eu costumo dizer que o medo é um dos pilares da ansiedade, do que leva aos transtornos da ansiedade. Então, quais são esses três pilares? O primeiro é o medo, como eu disse, o medo de as escolhas da vida, como é o tópico de hoje, o medo de que aconteça alguma coisa, o medo de perder o controle. O outro pilar é a ansiedade por si só. Então, os sintomas físicos da ansiedade, quando você antecipa algum evento e começa a ter taquicardia, quando você começa a ter suor frio nas mãos, quando você começa a ter vertigem, perda de controle, esses são sintomas ansiosos muito importantes, sintomas físicos dessa ansiedade. E por último, são sintomas cognitivos da ansiedade, que é o quê? A preocupação. Então, medo, preocupação e os sintomas físicos da ansiedade fazem o que eu chamo de tripé ansioso, que é o que leva a pessoa a desenvolver transtornos de ansiedade. Então eu quero falar um pouco do medo que leva a pessoa a cada vez mais ficar ansiosa e também as preocupações que também geram isso. E as consequências físicas também, né? Então assim, as escolhas da vida. A gente sabe que alguns marcos são muito importantes no quesito de futuro, seja um futuro econômico, seja um futuro conjugal, seja um futuro inclusive para prole, para ter filhos, filhas, seja também no futuro acadêmico ou no profissional. Só que muitas pessoas, ao invés de ter uma ansiedade que move ela em torno disso, então, como assim? A ansiedade faz com que você se preocupe com aquilo de uma maneira saudável e aí essa preocupação te gera mais atenção, mais foco, você fica mais concentrado, mais vigilante, você começa a pensar no que pode dar certo e no que pode dar errado de uma maneira que você se cubra, que você consiga colocar sedimentações para resolver os problemas que podem vir baseado na sua escolha. Perfeito, isso acontece com todo mundo é esperado que tenha esse nível de ansiedade. Entretanto, grandes momentos, então a escolha de um curso no vestibular, a escolha se deve ou não trocar de emprego, a escolha se vai ou não dar um passo a mais no relacionamento, se vai às vezes terminar o seu relacionamento, divorciar, por exemplo, faz muitas vezes com que essa ansiedade, ao invés de causar uma preocupação saudável, fazer com que você olhe os caminhos que tem para vir de uma maneira mais tranquila, você acaba indo por um outro caminho. Muitas vezes você começa a ficar tão preocupado e com tanto medo que você trava. Você não consegue dar esse passo a mais para sair dessa ansiedade. Você fica completamente estagnado. Então eu digo que assim, a ansiedade saudável é aquela que te move, é aquela que faz você antecipar, mas conseguir resolver aquilo com facilidade ou pelo menos com dedicação, mas consiga resolver aquilo. Entretanto, quanto a ansiedade ela é muito intensa, ela trava você, ela faz com que você tenha tanto medo de que algo possa dar errado, que você não consegue fazer a escolha. E aliás, muitas vezes você até sabe o caminho, você sabe o que tem que fazer, só que o que acontece? Você trava na hora da escolha. E aí você é gerenciado pelo medo. O medo faz com que você não consiga tomar um caminho A, tomar um caminho B, com a insegurança das consequências negativas, do mal que isso vai te acometer. Então você ou muita gente que você conhece, às vezes está nessa. Olha, eu preciso divorciar, meu casamento não tá legal, meu marido é negligente, meu marido às vezes ele é agressivo, eu sofro um abuso psicológico, por exemplo, sabe que aquilo te faz mal, mas você fica inseguro ou insegura. Você pensa o seguinte, se eu sair
como é que eu vou me sustentar? Muitas pessoas que às vezes têm um marido como a grande renda de casa, ou então, como é que eu vou viver sozinho o resto da vida? E se eu não encontrar ninguém? Ele nunca foi bom para mim, mas eu acho que pelo menos a segurança dos meus filhos ele traz. Tem gente que pensa, por exemplo, na hora de um divórcio, sobre os filhos, né? Como é que meus filhos vão viver sem a gente? Eles vão ficar mal? Será que eu vou ter que levar pra terapia? E aí pensa, não, eu vou só separar depois dos 18 anos deles. Aí eles chegam aos 18 anos, aí você acha uma outra desculpa para que mantenha isso por mais tempo, e quando você vê, você passa uma vida inteira ao lado de alguém que você não gosta. Então essa é uma grande escolha da vida, por exemplo, que você não consegue dar esse passo pelo medo, pelo receio. Então aquela preocupação que te faz olhar tudo com mais calma, com mais cautela e aí seguir, ela fica tão exagerada, tão excessiva, que você acaba não fazendo a escolha que você deve fazer. Pensa nessa parte do divórcio, mas, por exemplo, um relacionamento, vamos para um outro lado, um relacionamento em que você tem um relacionamento firme, um relacionamento maduro, mas que você tem o passo de dar um passo adiante e casar, ou de morar junto. São grandes escolhas que às vezes a pessoa, ela pensa, como vai ser se eu morar junto? Como vai ser se eu ficar com ela? Será que a gente vai conseguir se adaptar a essa vida? E aí você começa a ter sintomas de ansiedade, você não desliga, você fica irritado, dorme mal. Então essa ansiedade em grandes escolhas faz com que você não consiga lidar com isso de uma maneira saudável e muitas vezes envolva um transtorno psiquiátrico. Outras escolhas, e aí eu pegando um público adolescente, por exemplo, para você que é pai, mãe e que tem um filho mais jovem, esse adolescente que com 17 anos não consegue escolher sua carreira. E aí começa a não ir no cursinho direito, não leva o cursinho ou o colegial de uma maneira mais esperada, né, estudando, dando aquele gás que a gente sabe que tem que dar no momento do vestibular, e esse jovem, sem conseguir escolher, ele fica sentindo tão mal, tão angustiado, sentindo tão para baixo, por não estar dando conta daquilo que ele precisa, que acaba travando, acaba abandonando o cursinho. Então várias vezes eu recebo aqui no consultório pessoas que exatamente isso, adolescentes que não conseguem mais ir no cursinho porque não sabem qual carreira seguir, e às vezes uma orientação profissional, uma orientação vocacional faz com que ele consiga ter esse estímulo, mas que por medo do rendimento, por medo de escolher a carreira errada, essa pessoa ela se trava. Outros, emprego, você está no emprego que você não ganha bem, que você não é bem tratado pelo seu chefe, e aí você também não consegue dar um passo de ir lá pedir um aumento salarial, ou ter um feedback com o seu chefe para que isso melhore, ou então buscar outras alternativas de emprego para que você consiga sair daquele ciclo vicioso. Então o medo de grandes escolhas, ele trava a sua vida. E essa é a grande questão, a gente precisa lidar com esse medo. Legal, doutor, perfeito, eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu tenho essa angústia, muitas vezes eu não durmo à noite por conta dessas preocupações, às vezes eu fico irritado, tenso, parece que eu não consigo relaxar, eu estou o tempo inteiro preocupado sobre isso, mas como é que eu lido? Como que eu lido com essas grandes escolhas? O que eu ensino para as pessoas são primeiro fazer uma análise do próprio pensamento, tá? Então, quando você começar, se estiver pensando sobre determinado assunto que te faça ficar super preocupado com aquilo e você não consiga desligar disso, e os pensamentos que vierem forem muito negativos, analise esses pensamentos. Seja frio com você, não precise ver pelo lado positivo, mas faça uma análise bem racional. Esses pensamentos que estão te gerando medo, eles são reais? É isso que está acontecendo? Aquilo que você tem visto de uma maneira tão negativa, de maneira tão exagerada, tão catastrófica, tão terrível, é assim que está funcionando? É exatamente desse jeito que as coisas estão ocorrendo? Porque se não forem, eu quero que você coloque realidade dentro disso. É a hora de você olhar para esse pensamento e analisá-lo de uma maneira real. Eu acho que real é a palavra, não é não só fria, é real. Analise aquilo como as coisas de fato são. Eu costumo dizer que a gente usa óculos para enxergar a vida. Então a gente interpreta as situações da vida, cada um com o seu jeito, cada um com as suas expectativas, cada um com os seus sentimentos, com o seu humor. Só que quando a pessoa está muito ansiosa, a pessoa tende a ver as coisas de um aspecto muito antecipatório, muito negativo, muito exagerado, muito catastrófico, muito dicotômico, 8 ou 80, por exemplo, ou vai dar certo, ou vai dar tudo errado. E essas lentes ansiosas que a pessoa está colocando enviesam todo o comportamento que ela tem.
Então, quando você for analisar uma situação que esteja te causando preocupação, esteja te causando sofrimento, esteja te causando angústia, pegue esse óculos, deixa de lado e coloca o óculos da análise mais fria, mais real. E a partir daí você coloca um pensamento no lugar que seja um pensamento da situação. Não quero que você necessariamente confronte com um pensamento positivo. Você pode. Então, se você pensa algo negativo, eu não vou conseguir sair porque eu não vou conseguir me sustentar. Aí você pode colocar um outro pensamento. Mas quem disse? Quem disse que eu não posso ir atrás de um outro emprego? Quem disse que eu não posso, em determinado momento, diminuir o meu padrão de vida para que depois eu consiga construir de novo, melhor do que manter o sofrimento que eu estou vivendo na minha relação, entendeu? Então, assim, toda vez que vierem pensamentos muito negativos, você pode confrontar com pensamentos positivos, se quiser, mas basicamente colocar a realidade como ela é. Construa a realidade de uma maneira adequada. Olhe ela como ela é, não como você espera que ela seja ou como você tenha medo que ela seja. Tá? Esse é o principal ponto, porque baseado nos pensamentos que você tem, você vai conseguindo mudar alguns comportamentos. Doutor, mas eu continuo me sentindo mal. Perfeito, inicialmente você vai sentir mal. Os sentimentos não são... Você não lida com sentimentos facilmente só com os seus próprios pensamentos, entendeu? Então, obviamente, você precisa de tempo para que você mude seus pensamentos, você mude seu comportamento e finalmente você consiga mudar aquilo que você sente. Afinal, as experiências positivas e adequadas que você vai tendo ao longo da vida vão mudando as nossas crenças muito enraizadas, muito negativas que a gente tem sobre as determinadas situações. Nós tivemos uma experiência de vida ao longo desse tempo, algumas boas, outras ruins. Aquelas ruins que vão marcando e deixando cicatrizes em você, elas parecem que vão enraizando crenças de que nada vai dar certo, de que tudo que você vai colocar a mão vai dar errado, que você não vai conseguir mudar, que as coisas não vão sair do jeito que elas teriam que sair. E quando você vai colocando pensamentos reais, você vai tendo comportamentos adequados. E principalmente quando você começa a perceber que dá certo, essas crenças elas vão sendo deixadas de lado. Isso obviamente não acontece em um mês, não acontece em um dia, mas com o tempo essas crenças enraizadas elas vão se dissipando. Então a gente vai mudando as crenças que travam nossa vida, que geram medo e que geram a sensação de insolubilidade. Parece que nada tem solução. Essa é a grande questão, tá? A ideia quando eu criei esse vídeo era justamente te colocar a par de um confronto com você mesmo, que você consiga se olhar com olhares mais adequados, olhares mais piedosos, olhares mais reais, e que você confronte pensamentos negativos que te geram travas, que te acorrentam dentro daquilo que você está sentindo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia é fazer isso. Isso que eu conversei com vocês, eu faço nas consultas com os meus pacientes para que ele consiga entrar em reflexão sobre determinados comportamentos e eles de fato conseguem mudar. Então eu espero que você, em sofrimento mental, muito ansioso, muito ansiosa, consiga também usar um pouco desse conhecimento para o seu bem-estar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir aqui o canal, se inscrever, dar like, comenta e me siga nas mídias sociais, no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, entre outras, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.